Shalom! Então nós estamos voltando e agora nós vamos falar sobre a importância dos fundamentos. Toda obra, seja um simples muro ou um complexo arranha-céu, precisa de uma fundação que o sustente. Em outras palavras, a estabilidade da obra construída depende da fundação dela. Se ela é sólida e consistente, não existe nenhum risco de desabamento. Se não, vimos as intempéries, o edifício provavelmente desabará. Então, se houver alguma situação, que acabe estremecendo, esse alicerce, ele pode desabar. Então, ele está falando aqui que é importante nós termos fundamentos na nossa vida. Porque se nós não estivermos fundamentados, se nós não tivermos, com uma fundamentação sólida na nossa vida, com uma palavra, com um testemunho, com uma vida, com Cristo, nós podemos sofrer muitas coisas nessa terra e possamos não suportar as coisas que possam nos sobrevir. Igualmente, como discípulos de Jesus, somos edificações espirituais que são chamadas de templo do Espírito Santo. Então, você talvez já deve ter ouvido falar. Se não, templo do Espírito Santo somos nós. A partir do momento que nós recebemos esse batismo, nós somos batizados, nós então passamos a ser templos do Espírito Santo. Por isso que a gente não fala, por exemplo, assim, eu vou ir à igreja, Por quê? Porque a igreja somos nós. Cada um de nós é igreja, cada um de nós é um templo do Espírito Santo. Por isso que quando a gente se refere à igreja, a gente se refere ao templo, ao prédio da igreja, a gente se refere ao lagar, Então, a gente tem essa nomenclatura porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o edifício de Deus é a casa espiritual, nossos fundamentos estiverem edificados adequadamente, nossas estruturas serão fortes, firmes e capazes de resistir aos problemas. Então, se a gente estiver fundamentado em uma palavra, estivermos debaixo de uma palavra, de um poder e de uma autoridade, de Deus na nossa vida, de Jesus Cristo, nós vamos estar firmes diante das situações que nós venhamos a passar, das dificuldades, dos problemas que nós venhamos a enfrentar. Nós conseguiremos vencer. Jesus, então, ele é o nosso alicerce. Isso tem que ficar muito claro na nossa vida, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. O melhor e mais perfeito tipo de alicerce é a rocha. Para encontrá-la, os construtores removem outras bases menos estáveis, tais como pedregulhos, areia, barro, pedra porosa. A nossa vida espiritual também deve ser submetida ao mesmo procedimento. Se Jesus não estiver no centro das nossas ações, se nelas ele não estiver envolvido, nada deveríamos fazer ou construir, pois ele é a nossa rocha. Então, ele está falando aqui, se você construir uma casa e você não procurar uma estrutura, porque a terra ela é feita de várias estruturas, Então, vem areia, pedregulhos e tal, até chegar numa base que é uma rocha, que sustenta, uma sustentação, uma pedra de sustentação. Se você, ele está falando aqui, se a casa não for construída nessa pedra, ela vai vir uma tempestade, um vento, e ela vai desabar, porque ela não está presa, ela não está sustentada nessa rocha. E ele está falando aqui que é a mesma coisa a nossa vida. Se nós não estiver fundamentado e alicerçado em Cristo, se nós não orarmos a Deus, se nós não pedirmos a Deus, Senhor, Jesus, posso fazer esse negócio? Posso casar com essa pessoa, Senhor? Será que isso vai ser bom para a minha vida? Se eu não tiver essa comunhão com Deus, se eu não tiver esse diálogo com Deus, se eu não apresentar essas coisas em oração, é muito possível que eu venha me frustrar, é muito possível que isso não venha a dar certo, eu venha fazer maus negócios. Então, é necessário que Jesus Cristo esteja no centro da nossa vida. Rocha ou areia? Em Lucas 6, 46 e 49, Jesus descreve dois modos de construir: sobre a areia, instável, e sobre a rocha, estável. Muitas pessoas, incluindo crentes, estão construindo as suas vidas em fundações instáveis, tais como o materialismo, a ambição, o esporte, a educação, a filosofia, as tradições, sabedoria de homens e etc.
A única fundação estável é o Senhor Jesus Cristo, a palavra viva e a verdade. Então, assim, se nós nos envolvermos e deixarmos essas coisas falarem mais alto na nossa vida, né, nós não vamos ser bem-sucedidos. Nós vamos ter uma vida completamente instáveis, irmãos. Nós não vamos ter a vida abundante que o Senhor diz que nós teríamos, né? Então, é muito importante a gente tomar a decisão certa. Rocha ou areia? O que constitui uma vida sã? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Versículo 47. Relacionamento com Jesus, né? Então, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, esse sim tem um relacionamento com Deus. Esse sim vai ser bem sucedido em tudo que ele fizer, né? Porque a base da sua vida é Cristo. Pode alguém ouvir e não fazer? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Versículo 46. Pode alguém conhecer a palavra e não praticá-la? Veja bem, Tiago 1, 21 a 25. Então, aqui estão os textos, você pode dar uma olhada depois, mas ele está falando aqui, como que pode alguém ouvir a minha palavra e não a praticar? Então, muitas vezes as pessoas conhecem a Bíblia, leem a Bíblia, ou ouvem a respeito da Bíblia, mas não fazem o que a Bíblia manda. Não buscam Jesus como centro das suas vidas, não dão lugar para o Espírito Santo comandar as suas vidas, e isso é muito sério, porque tem consequências sérias. A quem é comparado o homem que ouve e pratica a palavra? A quem é comparado o homem que ouve e pratica a palavra? Então, ele é semelhante a um homem que, edificando a casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Então, é aquela pessoa que sabe o que está fazendo, ela vai lá, coloca a sua casa, né, cava direitinho, bota, né, a sua casa na rocha, e vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir o que for, e ele vai estar seguro. Esse homem removeu tudo que estava entre ele e a pedra, e teve certeza de que era um fundamento sólido, porque cavou fundo. Então, a gente vai tirando da nossa vida tudo aquilo que desagrada a Deus, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nos afasta de Deus, a gente vai tirando isso do nosso caminho, e vai colocando Jesus como centro das nossas vidas. E isso vai fazendo toda a diferença. Porque a casa deve ser construída sobre a rocha? Vindo a enchente, arranjou-se o rio contra aquela casa. Quando a inundação vem, as torrentes golpeiam aquela casa, é próprio da vida passar pela tempestade. Ninguém escapará delas. Então aqui está falando que, embora a gente passe por muitas situações, por muitas tempestades, por muitos problemas, quando nós construímos a nossa casa na rocha, pode ficar tranquilo, né? Se nós temos Jesus Cristo, então pode vir o que vier, né? Nós vamos enfrentar mortes às vezes porque estamos sujeitos, nós vamos enfrentar de repente algum desemprego, nós vamos enfrentar alguma enfermidade na nossa vida, na vida de quem amamos, mas nós não vamos estar sozinhos para enfrentar tudo isso. O Senhor vai estar do nosso lado e nós vamos vencer cada adversidade. O que aconteceu com a casa sobre a rocha? Vindo a enchente, né? Isso aí eu já li. Quais perigos corremos quando estamos construindo nossa vida espiritual? Em Mateus 7,26 vai dizer: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E em outro trecho a palavra nos diz que essa foi edificada sobre areia. Então, é uma casa edificada sobre areia, ela vai correr inúmeros perigos, inúmeros problemas, né? E pode ser destruída. O que acontece com a casa sem alicerce, né? Então, ele vai testificar aqui que a casa sem alicerce, ela vai ruir, ela vai romper, ela vai se espedaçar e não vai sobrar nada. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas famílias que são constituídas sem Jesus, elas acabam ruindo. Os casais se separam, os pais e os filhos não se entendem, eles brigam, eles acabam, às vezes, cometendo ou coisas horríveis, né? Porque eles não estavam com a base em Cristo. Então, aqui está falando justamente isso. O que acontece com uma casa sem Deus? Ela se dissolve, né? Os pais se separam, os filhos acabam perdidos, às vezes nas drogas, às vezes na prostituição, porque não há um alicerce seguro, não há algo seguro, né?
Então, a importância do fundamento. O que acontece depois? Como cristãos, os fundamentos sobre os quais edificamos a vida cristã são tão importantes que sem eles é impossível avançar rumo à maturidade. Hebreus 6, 1 a 3 vai dizer, ele lista verdades fundamentais básicas e o fundamento da fé. Então é importante vocês lerem, né? Leiam Hebreus 6, do 1 ao 3, para vocês entenderem ainda melhor, sobre os quais nossa vida espiritual é construída. Esse texto estimula-nos ainda a prosseguir rumo à maturidade segundo a vontade de Deus. A maturidade ocorre se não lançarmos fora os fundamentos certos. Há tantos cristãos imaturos, até mesmo veteranos na fé, pessoas que já estão há bastante tempo na igreja, acabam vivendo como bebês espirituais em Cristo. Precisamos de leite espiritual em vez de comida sólida, né? Então, é para ler Hebreus 5, do 11 a 14. Então, você dá mais uma lida, né? E a respeito disso. Então, nós vamos até aqui e logo mais nós voltamos com mais uma parte do estudo, ok?